aos teus pés. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, nós queremos, Senhor, te ouvir. Onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aos teus pés. Ao Senhor nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor. Nós levamos o nosso pensamento cativo ao Senhor. Oh, Senhor, nós abrimos o nosso coração, Senhor. Levamos os nossos pensamentos aos seus pés, ó Deus. Levamos as nossas vontades, os nossos desejos aos pés da sua cruz, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos renovar os nossos pensamentos todos os dias. Nós queremos levar os nossos pensamentos aos pés da sua cruz, ó Deus. Oh, Espírito Santo, transforma-nos de dentro para fora, que nós venhamos ser transformados de forma genuína, Espírito Santo de Deus. Nós não queremos ter performance, mas nós queremos exalar o perfume de Jesus aonde quer que passamos, ó Deus. Nós queremos manifestar, Senhor, através das nossas vidas a tua glória, Senhor, nesta terra. Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, a ouvir a voz de Deus, Pai. Nos leva, Senhor, a estar sensíveis, Pai, para te adorar, Senhor, para te exaltar, Senhor, para manifestar a sua glória nesta terra, Senhor. Oh, Senhor, nos leva. É aos seus pés, ó Pai. É aos seus pés, ó Deus. É aos seus pés, Espírito Santo de Deus. Nos leva, Senhor, onde nós possamos, Pai, num nível de maturidade, Senhor, para poder estar ouvindo, Senhor, diariamente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos ministrar, tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Que nós possamos usar todas as ferramentas, Senhor, todas as ferramentas que o Senhor disponibilizou para a tua igreja, Deus. Espírito Santo de Deus, oh, nós oramos nesta manhã, nós levamos o nosso pensamento cativo ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós declaramos, Pai, aqui como igreja, Pai, que o Senhor é o centro, Senhor, das nossas atenções, que o Senhor é o centro, Senhor, de toda a nossa vida. Espírito Santo de Deus, nós declaramos aqui como igreja, Pai, que o Senhor, só o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda adoração. Espírito Santo de Deus, nós colocamos o Senhor, Pai, à frente de todas as coisas, em nome de Jesus. Você pode orar comigo assim: Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse dia em suas mãos. Nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós declaramos que a nossa vida não é mais nossa, que a nossa vida é do Senhor, e nós declaramos que os anjos do Senhor estão em prontidão para nos auxiliar em todas as coisas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Bom dia, igreja, bom dia.
Bom dia, igreja. Bom dia, paz, tudo bem? Pensa no louvor poderoso, né? Como louvar, como não adorar o Senhor e não se derramar. Que nós possamos ter esse encargo de estar adorando o Senhor todos os dias, amém? Não só num horário marcado, não só num domingo de manhã, mas esse ambiente de adoração na sua vida possa ser frequente todo o tempo, amém? O Senhor colocou no meu coração um tema muito importante faz algum tempo já, e eu vim aqui me enrolando para falar sobre ele, e hoje tive aqui a oportunidade de estar levando a palavra. E gostaria de falar de um tema bem bacana, que pouco é falado, que é sobre os anjos, né? Nós pouco vemos ministrações sobre os anjos, mas nós vemos a palavra, a Bíblia repleta, tá dando bastante eco aqui. A Bíblia repleta de tantas aparições, de tantas visões de anjos. Então nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, que fala que não são todos eles anjos, espíritos ministradores, que estão em favor daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Então nós vemos que os anjos aqui nesse texto, nesse contexto e nesse texto, está dizendo que eles são espíritos ministradores, que estão aí para trabalhar em nosso favor. Como eu posso, né? Como eu, Anderson, como você pode usufruir dessa bênção que Deus deixou, né? Entendendo a nossa identidade em Cristo. Amém? Nós precisamos entender a nossa identidade, nós precisamos entender o poder que nós temos através de Cristo. Amém? A partir do momento que você confessa Jesus, que você crê em Jesus, que você crê que Ele é o seu único Salvador, que Ele levou todos os seus pecados, você passa a ser filho de Deus. Não só de palavras, mas você passa a ser filho genuíno, e a partir desse momento você tem autoridade sobre os anjos. Mas não porque você ou eu somos bons, mas é porque a cruz nos dá esse respaldo. Amém? Então nós precisamos estar certo disso. A cruz nos dá esse respaldo. Amém? Então, para nós começarmos a falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre esse assunto, nós precisamos entender algumas coisas, né? Precisamos entender alguns fatos importantes sobre os anjos, né? Nós vemos eles 34 vezes nos textos, né, nos livros da Bíblia, espalhados por aí. Então tem muita referência sobre anjos. Se você for buscar, você vai ver muita coisa. Nós temos também, eles aparecem em 275 versículos, né? Então eu fiz a lição de casa, eu estudei, e eles estão ali aparecendo, amém? Tem repletas aparições de anjos e temas sobre anjos. Então nós precisamos estar aí focados, né? Ligados para poder usufruir dessa ferramenta tão importante. Então, fazendo uma pesquisa rápida no Google, né? Eu não falo grego, você sabe que eu só falo aramaico. No grego, né, significa ângelos, a palavra ângelo, e no hebraico significa malak, que todos têm o mesmo sentido, né, o sentido de mensageiros. Então, basicamente o trabalho dos anjos, né, é serem mensageiros do Senhor, mensageiros tanto da palavra, tanto de encorajamento, tanto para trazer visões. Eles estão aí para trabalhar em favor nosso, diga, ao meu favor, amém? Então vamos lá. Então aqui nós temos, vendo a palavra tão repleta, né, de tantas aparições, de tantas vezes os anjos sendo citados, claro que agora nós podemos entender que é importantíssimo esse tema, que é pouco falado, amém? Então quem sabe aí você tem um anjo aí que trabalha muito, quem sabe você tem um anjo que trabalha pouco, né? Não preciso citar nome aqui, né? Mas antes de eu converter, eu consigo ver o tanto que o meu anjo trabalhou para que eu chegasse aos pés de Jesus. Eu tenho um parceiro aqui que está conosco ouvindo que, meu Deus, o nosso anjo trabalhou demais. Entende? Então nós precisamos entender que os anjos estão ali cooperando para o nosso bem. Eu acredito muito que nós temos um propósito. Todos nós podemos ser usados por Deus na palavra, mas nós também precisamos entender que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus, e todos nós temos um ponto a chegar. Então é muito importante falar sobre esse tema. Então, quem são os anjos? Quem são? Sabemos que eles são o exército de Deus, amém? São o exército de Deus, e eles não procriam.
Os anjos não procriam. Então nós temos a mesma quantidade de anjos hoje, desde quando eles foram criados. Nós temos a mesma quantidade de anjos bons quanto anjos maus, pois nós temos anjos maus. Pois Satanás caiu, o tal do anjo, e levou mais 1/3 com ele. Então nós temos a mesma quantidade de anjos para ambos os lados. Dentre eles existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Todos eles têm uma específica característica diferente. Então todos eles têm um trabalho a fazer, assim como nós temos o nosso trabalho. Nós somos todos filhos de Deus, mas cada um tem uma missão diferente, né? Os dons foram repartidos e nós podemos aqui, cada um, trabalhar de certa forma no reino de Deus. Amém? Então, essas características diferentes nós não vamos pegar aqui, falar sobre elas hoje, mas eu gostaria que você gravasse aí que temos vários tipos de anjos, né? A única palavra o único anjo que não está no plural na palavra ali, nós vemos que é arcanjo, e o resto todos são todos no plurais, né? Então acredito que temos muitos anjos aí. Vamos falar um pouquinho, né? Nós podemos entender um pouquinho sobre a força deles. Como assim força? Nós podemos entender a autoridade que eles têm e o poder deles, pois no livro de Isaías, o irmão da projeção, nós vamos projetar bastante texto hoje, tá? Para poder embasar o que nós vamos falar aqui. O livro de Isaías, no versículo 37, do capítulo 37, versículo 36, diz: Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram apenas cadáveres por toda parte. Então nós vemos aqui a autoridade, né, dos anjos, através do Senhor, né, e o poder que eles têm de fazer um estardalhaço deles, né, 185 foram ali mortos através dos anjos. Então quem são os anjos? Então houve um tempo que eles não existiam, os anjos não existiam, não são eternos. O único eterno é Deus, Deus criador de todas as coisas. João 1, do capítulo 2, João capítulo 1, versículo 2 a 3 vai dizer: Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas, diga todas, e nada do que existe foi feito sem ela. Então Deus, através da palavra, criou todas as coisas. Aí vem um princípio importante da palavra, né, meus irmãos? Se Deus fez todas as coisas através da palavra, Ele nos dá a entender e nos ensina em vários outros textos sobre o liberar a palavra. Então, o que você fala no seu dia a dia? Você joga contra ou você joga a favor? Nós vemos muitas pessoas dizendo que nada vai dar certo, que nada dá certo, nossa vida está tão difícil, o bicho está pegando aí para fora. Mas você, filho, precisa falar as bênçãos, você precisa liberar a verdade, você precisa liberar a palavra. Então, se nós somos a imagem e a semelhança, nós vamos entender um pouco hoje que a nossa característica em Cristo, quem nós somos em Cristo, nós precisamos entender que a nossa palavra tem muito poder. Então, o que você tem falado? Qual que é a palavra que você fala? Se todas as coisas foram criadas através da palavra, então a palavra é o grande poder, entende? Aí Paulo vai tratar sobre o poder Tiago vai tratar o poder da língua, né? Que ela é tão pequenininha, mas ele compara ela com o leme de um navio, né? Tão pequenininho, mas leva um navio enorme para cá e para lá. Então, nós temos que cuidar e vigiar o que sai da nossa boca. Aí, Jesus nos ensina que o importante é o que sai da nossa boca, né? Não o que entra. Colossenses 1,16 diz assim: Neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, diga visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. E nós cantamos, né? Tudo é para Ele, tudo é para Ele, são todas as coisas. Então nós podemos entender um pouquinho aqui que tudo foi criado através da palavra e criado por Deus, e isso inclui os anjos, que eles não são eternos. Então, quem são esses anjos, né? São seres incorpóreos. Esses anjos são seres, eles não têm um corpo físico aqui que nem eu e você, um corpinho bonito igual o meu, assim, de carne e osso. Eles não têm isso. Muitas das vezes eles têm aparições, eles aparecem, eles tomam forma humana para trazer a mensagem e logo desaparecem. Eles são seres incorpóreos.
Nós temos o exemplo do anjo que luta com Jacó no Val de Jaboque. Nós temos aqui o anjo que se hospeda na casa de Ló. Nós temos aqui os que comem com Abraão. Nós temos o anjo que rejeita a adoração de João na ilha de Patmos. Nós temos aqui vários exemplos de aparições de anjos, né? Onde eles tomam forma humana ali. Puxa, o anjo chegar, imagina o anjo chegar e vir aqui, poxa, eu vou comer hoje na casa do Ariel. O negócio tá bom pro lado dele, né? Vai vir uma mensagem da forte, né? Então, assim, eles são seres incorpóreos. Isso é muito importante nós sabermos. Atos 12, abre lá, meu irmão. Atos capítulo 12, versículo 6, vai nos dar uma ilustração bem importante sobre o que nós estamos falando, que eles são seres incorpóreos. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Apareceu a luz de um anjo, e a luz do Senhor brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real e o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu e por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Aqui temos, né, a visão. Aqui nós temos aqui o anjo aparecendo para Pedro, né, fazendo todo o trabalho que era impossível fazer ali. Pedro estava lá preso porque estava pregando o evangelho, Pedro estava fazendo a vontade do Senhor, e os fariseus lá foram lá e prenderam ele. Então aqui não tinha mais o que Pedro fazer, no tanto que ele estava tão descansado que essa hora ele estava até dormindo. Estava tão de boa que estava light. Então o anjo vem e liberta ele. Então o anjo apareceu para ele. Amém? Então temos também, né, o anjo que aparece lá para Zacarias, o esposo de Isabel lá, que seria o pai do João Batista. João, né, o João Batista, para quem talvez não lembra da história, o pai de João, Zacarias, ele trabalhava para o Senhor, ele trabalhava lá no tabernáculo. Nesse dia ele estava de serviço lá para acender incenso, e Deus tinha bons olhos para com ele e para sua esposa. Deus olhava ele com bons olhos, e eles já eram avançados de idade, eram pessoas avançadas, e a mulher de Zacarias era estéril, Isabel, ela não poderia ter filhos, mas havia uma promessa sobre eles, né? Então o anjo aparece para eles, está lá no livro de Lucas 1:8-25, que diz assim: então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar de incenso. Quando Zacarias viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. Muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho e nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Então o anjo vem e já vem liberando uma palavra sobre a vida dele. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e aos desobedientes, a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias então perguntou ao anjo, né? Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Se liga, o anjo está lá, aparece para você, está te dando uma palavra direta,
E a incredulidade tomou Zacarias. Como que pode acontecer isso? Eu já sou velho. Então para nós, os filhos, para nós que reinamos em Cristo, não tem idade. Nós vemos a Bíblia repleta de textos que pessoas que estavam aí, capenga, já estavam aí nos 45 do segundo tempo, foram usadas pelo Senhor. Então Zacarias aqui tomou seu coração de medo. E o anjo aqui deu uma nele, né? O anjo respondeu, né? Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você as boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias para o lado de fora e por aí vai, ele foi sair lá e todo mundo percebeu que ele tinha tido uma visão. Então o anjo, nós vemos aqui tanto o anjo aparecendo, a parte incorpórea do anjo, né? Nós vemos tanto ele aparecendo perfeitamente para Zacarias, e nós vemos aqui também o poder dele, né? Porque o Zacarias não creu e acabou tendo um baita de um castigão, né? Agora você vai falar só quando seu filho nascer. Só que nós podemos nos atentar aqui a uma parte muito importante, que ele fala, o anjo fala, eu sou Gabriel. Sou Gabriel que está sempre na presença de Deus. Então não era qualquer anjinho, né? Ele não era qualquer recruta, né, André? Ele não era qualquer um, né? Ele era alta patente no escalão de Deus. Então ele veio lá diretamente enviado por Deus para liberar essa palavra. Então, ou seja, nós vemos aqui que temos diferenças de anjo, né? Ele está sempre na presença do Senhor. Eu sou Gabriel. Também podemos imaginar a quantidade de anjos que existem. Nós vemos em vários textos que não são poucos. Por isso que podemos falar que nós sabemos que os anjos não procriam, e nós sabemos também a quantidade de anjos que existem. Não numericamente, mas podemos mensurar, porque no livro de Apocalipse 5:11 vai dizer assim, então João vai ter a visão, né? Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em voz alta, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então os anjos o adorando, os anjos exaltando o Senhor, cantando santo, 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 cantando digno é o Cordeiro. Nós estamos aí, né, cantando santo, 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 mas às vezes o nosso dia a dia não está tão santo, 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 não está então tanta adoração, né? E nós vemos Gabriel como? Eu sou aquele que está sempre na presença do Senhor. Nós devemos buscar estar sempre na presença do Senhor. Nós devemos buscar sempre estar exaltando ao Senhor todos os dias. Tudo o que nós fazemos precisa exaltar o Senhor. Tudo é para a glória, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Então, o nosso dia a dia precisa ter essa ênfase. Nosso dia a dia precisa ter essa intenção de glorificar o Filho todo momento. Todo momento. Aí eu pergunto, como que está sendo o nosso dia a dia? É para glorificar o Senhor ou não? Os nossos atos são para glorificar o Senhor ou não? Então nós precisamos estar atentos, isso é muito importante. Mateus 26:51 vai dizer, um dos que estavam assentados com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então nós vemos aqui, esse texto nós vamos ver detalhadamente só ali no livro de Mateus. Nós estamos no momento ali onde Judas vai trair, onde Judas vai vir dar o beijo abençoadinho em Jesus, aquele beijo bom que nos livrou de toda a morte.
E Jesus exorta Pedro, porque Pedro já arranca a espada e já quer resolver naquele jeito agressivão dele, já corta a orelha do sacerdote, e Jesus cura ele e repreende ele dizendo: você não está sabendo não, queridão? Vamos trocar aqui na nossa língua coloquial, né? Nossa palavra coloquial. Não está sabendo não, queridão? Se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos aqui e resolvia a parada. Não precisa você levantar a sua espada. Ou seja, nós podemos entender aqui que a autoridade de Cristo, pois nós somos a imagem e a semelhança, amém? Quantos são a imagem e a semelhança? Somos a imagem e a semelhança, estamos aqui somos pessoas representativas de Jesus nessa terra, então nós podemos entender que nós temos muitos anjos trabalhando em nosso favor, muitos anjos. Então Jesus fala aqui: você não sabe não? Se eu quisesse, eu mandava 12 legiões de anjos aqui, falava com meu pai e meu pai resolvia a parada. Meu pai resolvia. Então nós precisamos estar atentos e entender a nossa autoridade no mundo espiritual. Se nós somos peregrinos, nós não somos mais desse mundo. Aquele que creu no Filho não é mais desse mundo. Aquele que crê no Filho faz parte da eternidade. E agora nós temos a autoridade das áreas celestes. Amém? Temos anjos bons que estão a serviço do Senhor e temos anjos maus, né? Anjos maus. Lá na minha casa nós gostamos de falar carinhosamente que quando o diabo não pode vir, ele manda o secretário, né? Ele manda aquele que está lá mais à toa, vai lá fazer o teu serviço, o meu serviço. Então nós temos tanto os anjos que estão com o Senhor adorando o Santo Santo, mas temos aqui os que caíram com Satanás. Entender ali, nós podemos entender ali no livro de Mateus 4, do versículo 1 ao 7, que diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Então o que o anjo malzinho aqui está falando? Ele está aqui usando a palavra para Jesus, tentando Jesus e falando para ele o quê? Ele chega, desde o Éden nós temos essa mudança. Presta atenção, desde o Éden, uma das coisas que o cristão não entende é que quando você for atacado pelo inimigo, atacado por Satanás, ele não vai vir com tridente, ele não vai vir com rabão grande, aquela coisa flamejante, cheia de fogo, ele vai vir bonitão, cara. Ele vai vir cheio de marra, vai vir te citando a palavra. Então no Éden nós vemos a serpente citando a palavra para Eva, dizendo: Deus falou que não era para vocês comer de nenhuma árvore. Nós estamos cansados de ouvir essa referência. Mas Deus não falou isso, Deus falou: comam de tudo, exceto a da árvore da vida, que certamente morrerás. Então, ou seja, a serpente chega lá astuta, trocando a palavra. E aqui nós vemos Satanás fazendo a mesma coisa com Jesus, citando a palavra, mas trocando textos. Sempre alguma coisinha que ele dá uma mexidinha que é para enganar. E Jesus trata ele como? Com a palavra. Respondeu Jesus: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus combateu ele com a palavra. Nós estamos fazendo aqui é importante as nossas leituras semanais, né? Nós fazemos aqui as nossas rafrutas. Espero que você esteja firme. E nós lemos ali em Mateus 24, 25, 26 ali, a importância de estarmos atentos à palavra, porque estamos chegando ao fim dos tempos, né? Não sabemos o dia nem a hora, mas conseguimos entender que está perto, conseguimos entender que está muito próximo. E ali nos textos vai dizer assim, vai dizer que quando chegar aquele dia, muitos dos que são eleitos serão enganados, serão ludibriados, e aquele que vem para enganar, ele vai fazer até milagres. Ele vai operar curas e maravilhas. Então como que eu posso conseguir me livrar de todas essas mentiras? Como que eu posso me livrar de todos esses enganos? Vamos supor, nós estamos aqui, sentamos aqui, tem um cadeirante aqui junto com a gente e tal, de repente chega um visitante, não sei de onde aí, pá, põe a mão, curou. Aí o cara sai andando, você, puxa, esse cara aí é de Deus, né? Mas se você não prestar atenção, muito possivelmente, vamos supor que é um dos que vai enganar, e ele vem com uma palavrinha bonita, toda pomposa, querendo ludibriar. Então, isso é importante das leituras, isso é importante de você estar atento à palavra, para você não ser enganado.
É tipo mais ou menos assim essa ideia esquerdista, né, de que todo mundo é amor, todo mundo é filho de Deus, todos são amados, né? Deus não faz acepção, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, é seu corpo, suas regras. É isso que rola no mundo hoje. Pode ver que a união, né? Não, aqui nós queremos juntar os povos, juntar os negros, os brancos, fazer uma raça só, juntar uma moeda só para não ter desigualdade. A palavra é desigualdade, pode ver. Então a ideia é que eu use a palavra, né, de forma deturpada, que mude alguma coisinha para quê? Para que nós sejamos enganados. Então Jesus tratou aqui Satanás com a própria palavra e repreendeu ele. Aí mais um pouco adiante, no próximo versículo vai dizer: então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus fez o quê? Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Amém? Então, qual que é a ideia, né, desse anjo malzinho aqui, esse anjo mauzão? É mentir e enganar e distorcer a palavra. Mas por que nós precisamos estar atentos? Porque normalmente isso vai acontecer. E o que nós vamos ler no livro de Gálatas? O livro de Gálatas vai dizer assim: ainda que você, né, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, venha e pregue um evangelho além desse que nós estamos pregando, seja o quê? Seja amaldiçoado. Então, ou seja, nós precisamos estar atentos para não sermos enganados e que esse anjo seja amaldiçoado. Então, nem eu, nem você, nem um anjo pode trocar a palavra de Deus. Pode querer, puxa, eu vou dar uma aumentadinha nesse aqui, porque aquele irmão precisa ouvir esse detalhe, eu vou dar só... Não pode. Entende? Não pode, porque ainda que um anjo do céu venha e fale um evangelho diferente e seja amaldiçoado, então nós vemos aqui a grande maldição sobre esses anjos que vêm mentindo, essas pessoas que vêm enganando. Não troca o evangelho. Então a importância das nossas rafrutas, a importância dos nossos discipulados que não tem hierarquia, né? Um discipulado sadio, aonde eu falo o que Deus falou comigo, você fala o que Deus falou com você, e juntos nós vamos nos edificando. Isso é muito importante, meus irmãos. Isso é muito importante. Coisas que talvez eu estou lendo e você está lendo, mas eu não percebi, e daí de repente você fala: mas você está vendo esse ponto aqui? Olha o que Deus falou. E as coisas vão acontecendo, e pode notar, quando alguém fala alguma coisa para você, parece que crava. Às vezes você lê tão distraidamente que passa batido, mas alguém vem e ministra alguma coisa para você, e parece que aquilo fica no seu coração e você vai crescendo. Então essa é a importância de nós estarmos atentos a tudo que estamos lendo nesses dias, tudo que estamos compartilhando, e ter esse encargo de ler a palavra. Para quê? Para não sermos enganados. E quando ele vier de forma tão bonitinha, de forma tão jeitosinha para nos enganar, nós vamos tratar ele com a palavra. Nós vamos tratar a mentira com a verdade, com a palavra. Amém? Para ficarmos atentos, precisamos estar aí juntos. Então aqui nesse mundo nós temos aqui tudo bonitinho, né? Tudo é muito palpável, nós sentimos. E temos também o que a Bíblia chama de regiões celestes. Nós temos aqui as regiões celestiais e elas estão sempre ativas. Então nós vemos aqui os anjos estão sempre em ação a favor da igreja. Fala bem a verdade para mim. Será que na tua vida não tem um dia que você fala assim: puxa, isso aqui não tem jeito, isso aqui foi o anjo que me salvou. Então, mais um pouquinho aqui eu tinha ido para as cucuia. Ou mais um pouquinho aqui tinha acontecido uma tragédia. E você vê alguma coisa assim sobrenatural acontecendo. Sempre na nossa vida nós vamos ter alguma coisa. Eu olho para trás, meus irmãos, vou ser bem sincero para os irmãos, abrir o coração. Eu olho para trás assim e vejo assim que aquele Anderson lá não tinha jeito não. Só os anjos para livrando de tanta coisa para que hoje eu pudesse estar adorando o Senhor e pudesse estar trabalhando na obra dele. Então nós precisamos estar ligados nisso. Se eu olhar para trás assim, eu chego até a me assustar. Eu falo: rapaz, ontem mesmo eu fui dar um trato no cabelo, né, ficar bonitinho, porque os anjos não precisam, né, eu preciso. Aí estou lá na barbearia,
Aí eu lendo aqui a palavra, tal, o cara estava ali conversando, de repente ele veio me dar ele cortando foi me dar uma atenção. Ele falou: o que você está lendo? Daí eu estava lendo sobre o tema, aí falei para ele, ele contou: rapaz, você acredita que a semana passada apareceu um anjo aqui que eu não sei explicar? Eu falei: eu acredito. Aí ele falou assim: eu tinha um boleto de R$500 para pagar, eu não tinha condição de pagar. Ele é o dono da barbearia, né? Ele tem mais os 3, 4 meninos que trabalham com ele ali. Ele falou assim: eu não tinha como pagar. Aí correu o dia inteiro, ainda fechei o caixa e tal, dei a porcentagem dos meninos, ainda faltava 300 pila para mim pagar os boletos. E só que como era um acordo, ele me disse, era um acordo, eu não podia atrasar, porque no outro dia o acordo ia para o Beleléu e tudo que eu tinha pagado eu tinha ido também, tinha ido junto. Então ele precisava muito pagar. Daí ele falou assim: ô Senhor, haja a tua graça aqui na minha vida, né? Provei isso para mim, porque eu estou aqui trabalhando todo dia, mas não tive como honrar o meu combinado. Será que o Senhor pode prover? Diz que a oração dele foi essa. Daqui um pouco, ele se ajeitando para fechar, entrou um rapazão ali. Diz que muito, muito bem vestido, tal, tudo de branco assim. E ele contando assim, porque o tal do homem é desligado, meus irmãos. Vamos combinar, né? As mulheradas são espertas, mas os homens são desligados, né? Aí ele o cara entrou, sentou, falou assim: ô, você dá para cortar um ainda? Dá, sentou lá e tal. Fez todo um trabalho, cortou. Diz que ele nunca viu o cara. Cortou, o cara pediu para dar uma ajeitada na sobrancelha, porque os homens agora querem tirar umas pelaiadas feias, né? Ajeitou tudo, deixou tudo bonitinho. Daí o cara, barbudo, que nem eu, assim, o rapaz, eu fiz hoje cedo, barbudo, o cara falou, ele falou assim, pro barbeiro, falou assim: e essa barba que não cresce, né? Você consegue fazer para mim só essas coisinhas feias que tem aqui, só para ficar bonitinho? Tem, e ele falou assim: ó, eu tenho um produto aí, o tal do minoxidil, né? O Renan, até ali, o Prova Viva, passa agora, tá barbudão. Tem o tal do minoxidil, e ele falou assim: ó, eu tinha 2 frascos, custava R$100 cada um. Falei todo desanimado: ó, tem 2 frascos, hein? Se o senhor quiser levar, né? Mas ele falou assim, não crendo. Aí o rapaz falou: não, vou levar os 2, vou levar uma pomada, vou levar mais não sei o que. Eu sei que deu uma grana lá para ele, eu sei que no final deu uma grana para ele. E ele falou assim, não, encerrou, o cara levantou para ir embora, falou assim que ia estar no retiro com eles no final do mês agora e tal, e levantou. Daí ele falou, apagou a luz e fechou a porta. No que ele fechou a porta, ele ia acompanhar o rapaz, que estava indo para o mesmo lado que ele, porque o rapaz estava só de passagem. Ele disse que o cara desapareceu. Desapareceu do nada. Então, ou seja, ele não tinha entendido ainda que poderia ser um anjo ali vindo ajudar ele, presencialmente. Ele não tinha entendido ainda. Chegou em casa, foi contar para a abençoada da esposa, né? Falou, morto do céu, você não sabe o que aconteceu. Foi assim, assado, não tinha dinheiro, eu não tinha as coisas, não sei como é que ia resolver, estava feia a situação, de repente apareceu um cara assim, assado, fez isso, aquilo. Ela falou, você não se ligou que é um anjo? Só pode ser um anjo isso aí? Porque você nunca viu, nunca apareceu, o cara estava de passagem. Daí eles começaram a detalhar as vestes, detalhar tudo que o cara tinha. Diz que a sobrancelha era tão fininha assim que ele falou que não conseguia nem ajeitar. Mas era frescura. Então, assim, é um testemunho poderoso, porque eu criei naquilo. Eu falei, rapaz, agora vamos olhar, né? O homem é desligado, né? Se fosse uma mulher ali, já ia se ligar na hora, mas o homem é desligado. Então nós podemos ver muitas dessas. Então cada um de nós sempre vai ter alguma coisa para contar. Se eu pegasse o microfone e começasse a passar, você começa a puxar na memória e falar, puxa, hoje tal dia, isso aqui mesmo, foi um anjo. Então fica percebido, amém, meu irmão? Os anjos do Senhor também são encorajadores e trazem orientação e direção. Um exemplo, as mulheres que saíram do sepulcro, tomando com espanto, né, e temor, né, quando Jesus tinha sumido. O anjo pergunta, o que estão fazendo aqui? Né, ele não está aqui. Agora vão, né, vão e avisem os outros. Então assim, ele encoraja as mulheres, né? As mulheres estavam ali todas atemorizadas, estavam com medo, onde está o corpo do Messias, onde está o corpo de Cristo? E o anjo chega diante deles e fala, né? Vai lá e avisa os outros, vai lá e conta tudo. O anjo disse a Gideão, né, levanta-te e vai na tua força. Disse para Elias, levanta e come. Disse para Pedro, coloca suas sandálias. Disse para João, levanta e adora a Deus. Então os anjos são muito, também pode fazer essa parte de orientação e encorajamento. Mas agora, né, pensando em toda essa história dos anjos, eu gostaria de falar com você que 3 pontos muito importantes na vida do cristão.
sobre os anjos. Vamos tratar aqui, esses 3 pontos são muito importantíssimos. Número 1, nós temos 3 tipos de pessoas: os que negam a existência dos anjos. Nós temos aqui os que adoram e exaltam os anjos. E nós temos aqui os que sabem da existência, mas porém não usam e não trabalham e não cooperam com eles. Nós temos 3 tipos de pessoas. Temos aqueles que não creem, aqueles que creem demais e querem adorá-los, e aqueles que sabem e não fazem nada. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso hoje. É a mesma coisa que você ter uma conta bancária bem recheada, teu cartão, e você não usa. Você sabe que tem, está lá, mas você não... Entendeu? Então nós precisamos avançar nessa área. Então, quem que é o povo, quem são o povo que nega a existência dos anjos? Nós temos ali vários textos, nós podemos pegar exemplos na Bíblia sobre essas pessoas que negam. Atos capítulo 23, versículo 6 ao 8. Paulo vai tratar lá com os saduceus. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou filho de fariseu. Sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, e nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Então aqui, será que às vezes, vamos ser sinceros, às vezes nós não somos meio incrédulos, parecendo aqui com os saduceus, crendo que não existe pitica nenhuma, esse negócio de anjo é muito para minha cabeça, é muito além do que eu possa imaginar. Então nós precisamos estar atentos, porque se nós cremos num pedacinho da palavra, nós temos que crer no todo. E nós vemos aparições aqui, mato de tantas vezes que aparece. Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27 vai dizer ali, Jesus vai combater a incredulidade do mesmo povo, dos mesmos saduceus. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer, deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu. Nossa, eu gostava de ver Jesus respondendo, meus irmãos. Ele era curto e grosso, né? Às vezes com os 2 pés no peito. Pois não conhece as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas como os anjos do céu, são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vocês estão muito enganados. Então, no céu, nós não vamos ter esse negócio de ser dado a casamento. Até porque casamento dá muito trabalho, né, meu amor? Dá um empenho, é gostoso, mas dá um empenho. Então, no céu não vai ter esse empenho, hein? Então, nós seremos como os anjos, de luz, de luz, de luz. Então, aqui, Jesus vai, tratar essa incredulidade. E pode ver, Jesus vai tratar com a palavra. Então você tem que estar atento na palavra, você tem que estar ligado na palavra, você tem que comer a palavra. E qual que é o povo, né? O povo que adora os anjos. Nós temos o povo aí que adora, que é o extremo, né? Pode notar, você vai olhar o povo cristão, você vai olhar sempre um extremo.
As pessoas normalmente não conseguem seguir uma linha tênue, uma linha fixa olhando para Jesus. Se você não vigiar, quando eu falo você, eu falo para mim, para você isso, você pode muito bem cair para um extremo. Então, nós vemos muitas pessoas falando, agora nossa comunidade não tem mais dízimo, então você não oferta. É doideira. Agora, nós lemos a palavra que beber não é pecado, aí você chapa. Entende? São tantos extremos que as pessoas acabam se perdendo. Então você precisa ter um equilíbrio. Não pode ser 8 e 80 não, meus irmãos. Você tem que estar sempre no equilíbrio, olhando sempre para Jesus. Senão é muito fácil de você cair no liberalismo ou no legalismo. Então nós precisamos estar atentos no que estamos fazendo diariamente. Então aqui nós vemos o povo que adora os anjos. Nós temos aqui um povo, e Paulo confronta o gnosticismo, né, em Colossos, reafirmando a sua identidade. Então sempre nós, como igreja, precisamos reafirmar a nossa identidade. Qual que é a nossa identidade? A nossa identidade está em Cristo. Ele alerta sobre a liberdade do legalismo e reafirma que aquele povo está em Cristo e é em Cristo. Então ele fala para eles que vivam firmes na fé. Ele vai falar para a igreja de Colossos, vocês precisam estar firmes na fé, você precisa estar alicerçado na palavra do Senhor, você precisa estar ligado na palavra do Senhor, e é o que nós fazemos diariamente. Ele fala para a igreja de Colossos, vocês precisam estar enraizados na palavra, você precisa entender e precisa estar firmado nisso, transbordando de gratidão, transbordando não só por coisas boas, mas pelas coisas ruins também, pois aquilo leva à sabedoria, leva ao crescimento. Então você precisa estar todo o tempo transbordando de alegria pelo Senhor, cuidando para não serem escravizados por vãs filosofias. Então Paulo está aqui tratando o caráter daquela igreja de Colossos. Paulo está tratando aqui o caráter daquele pessoal que estava se perdendo, para enfrentarem firmes no cabeça. Enfrentarem o quê? Enfrentarem todos os dias, enfrentarem os dias maus, os dias bons, mas sabendo em quem você está, em quem você é, você precisa estar ligado e antenado. Então Paulo está tratando isso, sobre serem circuncidados em Cristo. Aí Paulo vai tratar aquele povo lá sobre a circuncisão, dizendo que agora em Cristo todos eles eram circuncidados, todos eles estavam bem em Cristo. Quando estavam mortos, eles foram vivificados. Então aqui Paulo está mostrando para eles qual que era a identidade deles. Você está enraizado em Cristo, você foi vivificado, você precisa estar firme na fé, você precisa estar cuidando para não ser escravizado por mentiras. Nós vemos aí no mundo afora, hoje em dia é tão simples e tão fácil você ser enganado, né? Nós vemos tantas pregações aí que parecem boas, elas têm até uma mensagem boa, de fato, ela tem um resumo bom, mas algumas práticas acabam pervertendo, acabam mudando todo o contexto da história, para que tudo isso não venha fazer com que nós sejamos enganados diariamente. Então o povo que adora os anjos, lá em Colossenses 2, 16 ao 19, vai dizer assim, portanto, não permitam que ninguém julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Então aqui, o nosso trabalho é não permitir que ninguém chegue nesse nível e os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal e torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido ao cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado, unido por seus ligamentos juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então aqui nós temos Paulo tratando essa igreja, o gnosticismo em Colossos, tratando a adoração aos anjos. Então, imagina se um anjo aparece para você, como que seria? Um anjo aparecendo, a ideia é de você se prostrar e tal, só que
Se você não vigiar, talvez você passe a adorá-lo, e isso é errado. Nós devemos adorar só o Senhor nosso Deus. Ainda que Ele mande Gabriel, aquele que está sempre na presença do Senhor, para te dar um recado, você precisa vigiar, senão você não pode adorá-lo. Adore só o Senhor seu Deus. Então vemos muitas coisas sendo adoradas nesses dias. Muitas coisas são adoradas nos dias de hoje. Tem gente que adora o celular. Adora mais que a sua esposa. Tem gente que tem tantas coisas que as pessoas adoram mais ficar na cama do que estar fazendo alguma coisa de bom, ou talvez junto com a igreja, talvez num dia friozinho desse aqui, eu não vou lá não, eu adoro minha cama. Então nós esmurramos o nosso corpo diariamente para fazer a vontade do Pai. Nós esmurramos dia a dia e nós vemos que o amor de muitos, nós vemos na palavra que o amor de muitos vai esfriar no final dos tempos, porque ele vai adorar o quê? Vai adorar as suas paixões, vai adorar as concupiscências da sua carne, ele vai adorar os seus desejos carnais e não vai adorar o Senhor nosso Deus. Então, qual que é a ideia? Estarmos atentos para não sermos enganados, para não sermos ludibriados. E nós temos, por fim, os que sabem da existência, porém não os usa e não trabalha com eles. Então nós temos aqui os 3 tipos, E nós temos aqueles que sabem da existência dos anjos, mas não é capaz de orar e declarar. Faz algum tempo que nós temos orado dessa forma, tal pessoa precisa... Senhor, campa seus anjos lá cuidando de todos os detalhes. Leva os seus anjos lá, Pai. Coloca eles lá defendendo aquela pessoa. Nós precisamos usar isso. Talvez o seu anjo está contigo faz hora, assim, Puxa a vida. Será que esse caboclo não vai falar nada para mim? Teu anjo está querendo dar uma trabalhada, mas você não dá ordem para ele. Talvez ele está aí esperando. Acorda, filho. Então Hebreus, no capítulo 1 vai dizer, que não são todos eles anjos, espíritos ministradores enviados por Deus, para servir aqueles que vão de herdar a salvação. Então quem são, as pessoas que hão de herdar a salvação? Eu, você, aquele que crê em Cristo. A serviço de quem eles estão? A nosso serviço. Então nós sabemos que eles existem, nós sabemos que eles estão ao nosso dispor, mas nós precisamos usá-lo. Lembra da conta? Não adianta você ter uma conta recheada de dinheiro e não saber que você não pode usar. Quem os enviou? Deus, simplesmente Deus. Deus enviou os anjos. Deus colocou eles a nosso favor. Nós não temos poder nenhum, meus irmãos, mas em Cristo. Lembra? Nunca esqueça, em Cristo. Então, por que pouco usamos esses anjos? Por que pouco nós ordenamos eles? Talvez por falta de entendimento sobre a autoridade que temos, sobre a autoridade que temos em Cristo. Talvez o seu anjo, vou repetir, talvez o seu anjo está aí esperando você dar uma ordem para ele. Qual é a certeza? Qual que é a certeza no nosso coração agora? Vamos colocar de forma prática. Tá, Anderson, você falou que existe anjos, existe pessoas que adoram, existe pessoas que não creem, e existe aquelas pessoas que sabem que existe, mas não usam. De forma prática, como eu posso usar os anjos? Como eu posso dar ordem aos anjos? Simplesmente olhando para a cruz. Nós vamos entender isso aqui. Nossa autoridade está toda na obra da cruz, porque creio nela, creio na obra consumada, eu posso ter autoridade. Você só vai experimentar aquilo que o seu coração crer. Não adianta você vir em 1000 cultos, 1000 palavras, 1000 palestras, se o seu coração não crer nisso. Então eu creio em Deus, eu creio na obra da cruz, eu creio que aquele sangue derramado foi em favor, para me libertar de todo pecado, que aquele sangue foi derramado em favor dos meus pecados, que o corpo de Jesus foi moído naquela cruz em meu favor. Então eu tomo posse disso e agora eu posso todas as coisas. Então você pode falar, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você pode falar que você é abençoado, Efésios 1:3, você pode citar um monte de textos, mas se verdadeiramente você não crer de coração, nada você vai conseguir. Você precisa crer na cruz. Então não adianta nem você orar por alguém que está enfermo se você não crê que Jesus morreu para isso, que levou sobre si todos os nossos pecados e dores.
Se você não crê de coração, não vai rolar. Então você só vai experimentar aquilo que você crê de coração. Aí você vai falar assim, puxa, o mundo está acabando aí fora. Nós vemos a economia só, um monte de desempregado. Mas eu, filho, sou filho amado, eu vou comer do melhor dessa terra. Eu não quero saber como é que está o mundo aí fora. Entende? Ainda que tereis aflições, nós vamos crescer na palavra, as coisas ruins vão acontecer para nós crescermos, mas nós temos que entender que nós estamos comendo do melhor, porque o meu coração acredita que eu vou desfrutar do melhor, eu creio nisso. Então, se você não crê de coração na obra da cruz, nada, pode ter 50 pregações, 1000 pregações sobre N temas, não vai dar certo, não vai acontecer. Então, quando ocorreu tal certeza que podemos dar essas ordens aos anjos, quando o anjo aparece para Cornélio, que era a casa de gentios, mas eram tementes a Deus. O anjo aparece lá e fala o que para Cornélio? Mostra uma visão, né? Fala lá, vai em tal lugar, fala com um tal de Simão chamado Pedro, está lá em Jope. Fala com ele, chama ele aqui, que ele vai pregar o evangelho. Por que precisou acontecer isso? Porque o anjo precisou falar para ele que ainda não tinha ouvido as boas novas, para quê? Para buscar Pedro, para Pedro pregar a obra da cruz para Cornélio, para então Cornélio crer, então Cornélio ter alguma autoridade no mundo espiritual. Então precisou ter esse intermédio. Então Deus mostra a visão para Pedro. Pedro está lá do outro lado da história. Pedro não está sabendo o que está acontecendo. Pedro está lá do outro lado e Deus mostra a visão para Pedro do lençol, né? Sendo santificado e purificado, e purificando os que mereciam. Então, lá naquela visão para Pedro, desce o lençol com vários tipos de animais e tal, e o Espírito fala para Pedro, Pedro, vai, pega e come. Pedro, não posso comer nada que é impuro. Aí Deus exorta ele, não torne impuro aquele que eu já santifiquei. O que Deus está falando para Pedro nessa hora? Está dando a revelação do que ia acontecer um pouquinho mais adiante. O Espírito Santo já está resolvendo todo o problema. Somente sabendo de onde você veio e de onde você terá autoridade para trabalhar com os anjos. Então nós sabemos ali que o texto, né, vai dizer que os anjos foram lá, os servos deles foram lá, chamaram Pedro, foram até Jope, voltaram, Pedro pregou o evangelho e tudo aconteceu. E Pedro ainda chega e a primeira coisa que ele fala assim, eu nem podia estar nessa casa aqui, nem podia estar comendo com vocês, porque os judeus não podem sentar com vocês, mas Deus me mostrou numa visão que o evangelho chegou nessa casa, que o evangelho agora não está escancarado para todo mundo. Então nesse momento, a partir desse momento, graças a Deus, né, nós temos essa autoridade, porque chegou a todos nós. Então para que você precisa dos anjos? Qual que é a ideia? Para que você precisa? Agora eu preciso de um anjo, mano. Agora eu fiquei sabendo que tem os anjos a meu favor, eu vou mandar ele buscar um dinheiro para mim. Aquela pizza hoje é certeza. Vai na pizzaria, anjo! Traz uma lá de nachos que eu gosto. Não, por favor, né? Ô anjo, tô sem gasolina! Para, meu irmão, não é para isso não. Não vem, ele não vai encher a tua conta de dinheiro, não seja pilantra. Para que você precisa deles? Para resolver aquela diferença, né, com os teus vizinhos lá? Fica esperto, hein, Pezão, não vai contra mim, que senão te manda um anjo. Te mando 12 legião, Osmar, fica esperto. Porque a ideia, qual que é a ideia? A ideia é descambar, né? A ideia agora é não ter o equilíbrio. A ideia agora agora eu tô com os anjos, mano. O que? Vai mexer comigo? 12 legião, 12. A ideia é essa, entende? Então a gente tem que vigiar para não chegar nesses extremos. O anjo trabalhar no meu lugar agora? Anjo, tô de boa, aqui tá frio hoje. Vai lá e prega o evangelho lá no condomínio do Caiobá, aqui, antes do cercado, que hoje eu tô com frio. Não, nós precisamos entender qual que é o nosso lugar e qual que é o lugar dos anjos. Isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério. Eles estão aqui para nos auxiliar e para nos ajudar em várias áreas, mas não para fazer o que você e eu temos obrigação de fazer.
que uma vez que você ouviu o Evangelho, você tem a obrigação de pregar o Evangelho. Uma vez que você ouviu de Cristo, você tem a obrigação de falar de Cristo. Então, olha, os anjos não estão aqui para fazer o teu trabalho, e nem o meu. Eles estão aqui para cooperar conosco, cooperar. Então, pensando bem, quantas vezes na sua vida, faz um remember aí, de quantas vezes você teve o auxílio de um anjo. Hoje eu gostaria que você fosse para casa, que nem diz o nosso brother Alexandre, ele gosta de dar a tarefa de casa, né? A tarefa de casa hoje é você meditar quantas vezes um anjo do Senhor te ajudou. Quantas vezes você consegue perceber que aquilo não tinha jeito, aquilo não tinha condição. A palavra do Senhor nos diz em Salmos 34, versículo 7 a 8, diz assim: o anjo do Senhor se acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede, o Senhor é bom, aventurado é o homem que confia nele. Então sabendo quem somos, podemos usar a nossa autoridade e a nossa natureza em Cristo para trabalhar com os anjos. Nem que seja necessário nós enviarmos as 12 legiões, como Jesus falou. Nem que seja necessário tantas coisas, mas nós precisamos entender quem somos. As dificuldades estão aí, mas o exército diante do Senhor está em nosso favor. Está em meu favor, está em seu favor. O dia a dia está aí, as coisas estão acontecendo. Eu gosto bastante quando alguém vai viajar, né? Essa é a minha oração para quem vai viajar. Oh Deus, acampa seus anjos em cima, atrás, do lado, embaixo do outro. Vai protegendo tudo quanto é lado, porque tem barbeiro nessas estradas, né? Choveu então? Ei, meu Deus, tem barbeiro. E a oração sempre minha foi essa, sabe? Oh Deus, acampa seus anjos para que eles possam guardar, Senhor, esse caminho dessa pessoa tão querida. Então, sempre olhando para esses detalhes, né? Os irmãos do louvor podem vir. Sempre olhando para esses detalhes, nós precisamos estar atentos na palavra. Se nós pegássemos e fizéssemos aqui um remember da palavra de hoje, basicamente seria: tem os que creem e não usam, os que acham que não existe, e tem aqueles que adoram. Então, em qual quadro você se encaixa? Eu preciso estar no quarto quadro, no quarto item, naqueles que sabem da existência e usam em nosso favor. Nós precisamos estar concentrados em entender qual que é a nossa missão aqui nessa terra. Amém? Trazer o céu nessa terra. Então que você e eu nesta manhã, né, estejamos atentos à autoridade que nós temos na palavra, à autoridade que nós temos em Cristo e o que nós podemos fazer com os anjos. Oh Espírito Santo, nós queremos usar os seus anjos para fazer as coisas boas, para fazer a sua vontade, fazer valer muitas das vezes a sua vontade nessa terra. Talvez você precise de um anjo aparecer para aquela pessoa converter. O meu irmão está lá, ele não acredita, ele acha que ele não pode. Talvez que seja necessário que um anjo apareça para ele, mas que ele creia. Talvez eu pregando, talvez outro pregando, ele não acredite verdadeiramente que ele é liberto de toda mentira, de todo vício, de toda mundiça desse mundo. Mas talvez que seja necessário: Senhor, envia teu anjo lá, que apareça para ele, e que ele creia e ele se prostre aos pés do Senhor. Entende a importância, o poder que nós temos. A palavra está conosco, meus irmãos. O Evangelho não foi dado para os anjos pregarem, foi dado para nós, para mim e para você. Então eu não posso terceirizar isso, eu não posso dar para os anjos fazer o que eu tenho que fazer, mas eu posso dar um comando para eles e falarem: vão lá, que eu preciso da sua ajuda naquele local, para cooperar para o crescimento da igreja, para cooperar com o crescimento emocional da igreja, para cooperar com o Evangelho, para que nós possamos crescer em maturidade. Eu e você temos essa autoridade, e essa autoridade está em Cristo. Quando nós estávamos orando, Michael, o Senhor falou que os anjos do Senhor cuidam da tua vida, assim como Ele cuidou da minha, porque um dia você vai entender. Um dia você vai entender o que os anjos estão fazendo por você. Quanto livramento! Falou no meu coração, quanto livramento tem para você, através dos anjos. E vai haver uma transformação, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, meus irmãos.
gostaria de convidar você aqui, aquele que não ainda, que sabia que existiam os anjos, mas não sabia da sua autoridade neles, não sabia o quão importante eles eram na sua vida. Eu queria orar com você nesta manhã. Eu queria liberar aqui toda a autoridade no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós levamos os nossos pensamentos ao Senhor, ó Pai. Nós levamos o nosso coração cativo ao Senhor, ó Deus. Nós levamos a nossa vontade a fazer a sua vontade, ó Deus. O livro de Apocalipse nos diz o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar e o adorarem, e canta santo, santo, santo. Espírito Santo, nos ministra em nossos corações com toda a autoridade da cruz, com toda a autoridade de ordenar os seus anjos a fazer a sua vontade nessa terra, Deus. Nós não queremos usar isso para nosso bel prazer, ó Deus, para as nossas vontades, para as paixões da carne, Deus. Mas nós queremos usá-los, Pai, para a edificação da Tua igreja, Deus, para o avanço da Sua igreja, Deus, pois tudo é para Ti, tudo é para o Senhor, tudo vem de Ti, tudo é do Senhor. Oh Pai, que nós estejamos apercebidos, Pai, de não sermos enganados igual no Éden, por uma palavra modificada, Deus. Que nós possamos estar atentos como Jesus, quando estava jejuando naquele deserto, aonde Ele combateu, Senhor, o falso ensino com o ensino verdadeiro, com o ensino genuíno, o ensino do Senhor, ó Deus. Oh Espírito Santo de Deus, nós oramos nesta manhã, nós declaramos, Pai, santo, santo é o Senhor. Oh Senhor, que os Seus anjos, Pai, estejam conosco todos os dias, ó Deus. Espírito Santo de Deus, quero sentir Suas afeições por mim. Não preciso me esconder ou não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. Já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de Ti e poder Te contemplar. O Senhor trilhou todo o caminho e agora eu posso contemplar o Seu amor. Poder Te contemplar. Contempla o Senhor nesta manhã. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti. Quando eu Te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu Te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a Ti, Jesus. Declare isto nessa manhã. Só quero ver Você. 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 Só quero ver Você.